Meu nome é Sâmia, eu tenho 35 anos, tenho um filho, o Enzo, e a nossa história começa quando eu estava com 29 anos, que eu e meu marido decidimos que estava na hora da gente ter um filho. Nós procuramos a especialista, na época a ginecologista. Como eu já tinha um certo histórico menstrual meio complicado, ela achou que era melhor a gente procurar um médico especialista em gestação. E ela passou a bateria de exames que é de praxe para qualquer mulher quando está programando e planejando a gravidez. E aí, para nossa surpresa, a gente descobriu que as coisas não seriam tão simples como imaginávamos, porque eu sou neta de uma avó que teve 9 filhas e as gestações muito tranquilas, então aquilo para mim era, não, então a hora que eu quiser, vem, e não foi bem assim que aconteceu. E aí, depois de vários exames de imagem, de sangue, etc., a gente descobriu que eu tinha vários problemas para gerar. Eu tinha um ovário policístico, que era uma coisa relativamente simples, que naquele primeiro momento era uma medicação para resolver. No exame demonstrou que eu tinha uma das trompas interrompidas e aí não sabia qual que era o grau da dificuldade que aquilo seria para conseguir gerar o bebê. E eu tinha o útero 100% fechado. Nesse momento foi um pouco complicado porque é uma situação muito rara no Brasil. Eu fui o terceiro caso no Brasil inteiro com essa questão de útero. Então a minha médica que estava acompanhando os exames passou por um especialista aqui em Belo Horizonte e ele foi muito honesto com a gente, falou, olha, a gente vai precisar fazer no mínimo de 4 cirurgias para uma tentativa. Não tem nada certo, porque esse não é o único problema que você tem. E ele explicou pra gente, falou, vocês estão dispostos, e a gente resolveu encarar. Então eu e meu marido, um pouco assustados, né, enfim, encaramos aquela situação. E passamos por 4 cirurgias em 3 meses. Foram momentos muito difíceis, porque a recuperação da cirurgia é muito dolorosa e é muito evasiva. Então a gente já estava numa expectativa e num choque de que aquilo nem poderia ir para frente. E a cada chegada no Mater Dei era um desespero, porque a gente não sabia quando que seria a última. E na segunda para a terceira cirurgia a gente teve uma experiência muito complicada, porque aquela ansiedade, aquela angústia de que se aquilo ia ter ou não efeito. Na quarta cirurgia o médico falou pra gente que o útero estava pronto para poder fazer essa tentativa. Foram 4 meses nessa fase. E aí nós iniciamos uma nova fase de tratamento, porque a gente queria ver o quanto a trompa ia dar conta de fazer o ciclo para gerar o bebê. E aí entramos com medicação. Via oral. Dentro daquele período a gente fazia tratamento com medicação e os exames para ver o momento certo de evoluir e que eu estava ovulando, enfim. E depois disso, a médica, depois de quase 6 meses, a médica falou assim, infelizmente, seu corpo não tem preparo para gerar. E aí ela falou que a única chance que a gente tinha era FIV. A gente já estava aí ao todo, mais ou menos 1 ano nessa luta, nessa fase, e fizemos a primeira FIV. Investimos e lutamos muito e infelizmente na primeira FIV não deu certo. A gente ficou muito triste porque a expectativa em cima da fertilização, que você pensa, isso vai ser solucionado, você vai conseguir isso, vai resolver e você vai conseguir gerar. E não foi dessa vez. A gente passou um período de luto muito grande depois desse dia. Foi no mês de agosto de 2014. E a gente deu um tempo, falou, não, a gente precisa organizar as emoções. Quando foi no mês de dezembro, a médica nos encorajou a tentar novamente e nós fizemos novamente todo o protocolo. E é um protocolo muito desgastante para a mulher, porque eu chegava a tomar 10 injeções por dia na barriga. Eu cheguei num certo momento a ter uma enfermeira sempre por perto, porque eu não tinha como fazer aquilo. Aí de repente eu falei assim, gente, eu não posso viver assim, eu preciso aprender a lidar com isso. Aí eu comecei a mesmo dar as injeções e controlar a medicação e eu fiquei mais ou menos 40 dias nesse processo. E fizemos o protocolo e o Enzo veio, nós tivemos o resultado no dia 26 de dezembro de 2014, positivo. Foi a maior alegria, a melhor sensação que eu poderia descrever foi o dia que a gente recebeu esse resultado. Era uma mistura de emoção
de ter conseguido depois de tantos nãos que a gente recebeu. Ao total foram quase 2 anos, né? 1 ano e 6 meses mais ou menos de tentativa. E esse positivo foi realmente devastador, assim. A gente tinha aquela sensação, agora vai, agora a gente conseguiu, superamos. E aí, como era FIV, é um início de gravidez um pouco diferente. A gente tinha uma questão de repouso e um certo cuidado, então a gente ficou o primeiro mês realmente bem quietinho. Só que estava tudo bem, a gestação estava caminhando, aquela delícia, né, de ir descobrindo cada passo que ia acontecendo, cada ultrassom. A gente teve um certo cuidado por causa desse histórico todo, então eu fazia um pouco mais de ultrassom do que geralmente uma gravidez mas com um acompanhamento maravilhoso dos médicos, não tenho realmente o que dizer. Quando eu estava com 20 semanas, correndo tudo bem, tendo uma rotina normal, trabalhava, fazia pilates, tudo. A preparação para um filho, que eu acho que toda mulher deseja, uma gestação com muito carinho. Eu fui fazer o ultrassom, que era um ultrassom já no script, e eu comecei a sentir algumas dores e descobri que eu estava entrando em trabalho de parto com 20 semanas. Ou seja, na metade da gravidez, eu estava com risco de ter um parto a qualquer minuto. Então, diante do meu histórico, o médico começou a perceber que eu estava tendo uma incompetência no cervical, que significa que o meu útero não estava conseguindo segurar meu filho. E então, já tinha passado de um ponto que os médicos tentam costurar o útero para tentar evitar que a criança nasça antes da hora, que é a cerclagem. Naquele momento da gestação já era um risco de vida muito grande para mim e para o Enzo, então eles descartaram. E durante 6 semanas eu fiquei com o Enzo na barriga, na cama, imóvel. Eu não levantava, eu não fazia nada, eu ficava só deitada pedindo a Deus o máximo possível para me ajudar a segurar ele na barriga. E infelizmente, com 26 semanas, eu comecei a sentir algumas dores. Foi exatamente no dia que eu completei 26 semanas e meu marido estava na pós-graduação, chegou em casa, as dores foram piorando. E a gente foi para o hospital e falou, não, eles vão dar só um remedinho e vão segurar. A gente já tinha lido de tudo, os médicos já tinham falado, a gente já estava numa expectativa de que não, vai ficar tudo bem, ele não vai nascer antes da hora, isso não vai acontecer com a gente. Só que quando eu cheguei no Mater Dei, com muita dor e muito devastada, o médico que estava no plantão, ele já veio falar que não tinha mais jeito, que o Enzo estava nascendo, e aquilo foi muito confuso. Então, o Rafael ligou para o nosso médico e ele gastou 5 minutos para chegar no hospital. Foi uma coisa absurda para poder ver o que estava acontecendo comigo. E aí, quando ele chegou, ele falou, Sam, o Enzo realmente está nascendo. Ele fez o toque e pegou no pezinho dele. E o Enzo nasceu às 1h05 da madrugada, no dia 29 de maio de 2015, com 26 semanas, 850 gramas, 34 centímetros. E eu não tinha ideia do que ainda estava por vir. O meu choque de estar vivendo aquilo, porque você imagina, você tá na mesa de parto, eles não queriam... existia ainda uma preocupação, porque o médico já tinha me alertado que eu não poderia ter parto normal por causa das cirurgias que eu fiz no útero. E como eu já cheguei em trabalho de parto, e eles falavam que não podia fazer a cesárea, porque se cortasse, teria o risco de cortar o Enzo, e eu fiquei muito preocupada, porque o médico tinha falado que se eu tivesse parto normal, a chance do meu útero explodir durante o parto era muito grande, então eu poderia perder o útero e acontecer alguma coisa com o Enzo, então já existia essa preocupação. Só que do ponto que estava, não tinha como retornar e fazer uma cesárea, e aquilo estava me assustando muito, eu só ficava lembrando aquilo, ele não podia estar nascendo assim, ele não podia estar nascendo assim. E com muita dor, o médico me segurou, eles deram anestesia e foi uma coisa aterrorizante. Se eu posso descrever um parto como aterrorizante, foi o que aconteceu, porque diante de toda aquela dificuldade, aquele medo, e o médico não teve como preparar uma sala de parto adequadamente. A gente viu tudo que estava acontecendo e ele só sinalizava para o meu marido tentar tampar para que eu não visse o Enzo. O Enzo era muito pequenininho, ele não cabia na palma das nossas 2 mãos, assim. E eles tentaram entubar a primeira, tentaram entubar a segunda. Na 3ª vez eles conseguiram, meu marido vendo tudo aquilo e aquela situação desesperadora. Eu vi o Enzo um vulto passando e eles colocaram ele dentro da incubadora. Levaram ele para a UTI do Mater Dei.
Isso aconteceu de madrugada, o parto. Eu só fui ver o Enzo às 11h30 do dia seguinte. Nós passamos uma noite inteira no quarto, no apartamento do hospital, eu e meu marido abraçados, e a gente só sabia chorar. A gente estava sozinho, desamparado, não sabia o que estava acontecendo. A gente estava num grau de desespero que a gente não imaginava a gente não entendia o que estava acontecendo. Enfim, no dia seguinte a gente viu ele pela primeira vez, não podia nem tocar, né? Ele estava na incubadora, numa situação muito delicada, porque uma criança que nasce tão prematura, ela tem vários riscos da parte respiratória e da parte de infecção que tem que ser muito considerados. Então, naquele primeiro momento, a gente estava muito em estado de choque. Você vê seu filho daquele tamanho, todo cheio de tubo, de fio, sendo monitorado, mal mexia, porque os mini dedinhos e o mini pezinho, ele não estava 100% formado. Ele ainda não tinha várias partes, assim, ele não tinha o biquinho do peito, ele não tinha a cor da pele dele, enfim, ele era um bebê em formação na frente da gente, aquilo chocava muito. A gente ficava muito assustado, porque não entendia como que essa criança vai ser gerada dentro da incubadora, ela tinha que estar dentro da barriga, e como que isso vai acontecer dessa maneira, e ela pode sobreviver e ela vai ficar bem, enfim, era uma coisa que nos assustava muito. E aí veio aquele primeiro momento da conversa com o hospital e eles deixaram muito claros pra gente que um prematuro extremo de 26 semanas era um milagre para sobreviver. E a gente assustou com aquela maneira de tratar. E a gente resolveu lutar. E foi uma coisa que a gente definiu e criou uma fé absurda dentro do coração da gente, que a gente ia encarar cada momento e ia vencer cada momento. Então, durante esse período no hospital, a gente teve num primeiro momento, uma grande preocupação com o ganho de peso, porque toda criança, inclusive a que nasce a termo, perde peso quando nasce. O Enzo estava com 850 gramas, aquela questão dele ainda perder mais peso nos deixava apavorados. Ele chegou a 835 gramas. E aí ele começou aquele processo, eu não tinha leite, porque nasceu prematuro, então meu leite não desceu, e aí ele começou a receber a alimentação parenteral de uma criança prematura, e aquele processo todo, e a gente se sentindo de pés e mãos atadas, a gente não tinha o que fazer, só ter fé, não tinha mais o que fazer. Graças a Deus a gente estava num hospital que tinha estrutura para receber uma criança tão grave. E aí aos poucos o Enzo foi recuperando essa questão do oxigênio, porque ele estava entubado. Aos 9 dias, o Enzo saiu do tubo e foi para o CPAP, que é aquele respiradorzinho. E foi nesse dia que eu peguei o Enzo pela primeira vez no colo. É completamente inexplicável aquela sensação de pegar aquela criança tão pequenininha, e tinha aquela questão térmica, e eles colocavam ele dentro da blusa para poder sentir o calor do corpo. E durante esse período a gente começou a fazer esse processo de térmico dele comigo. E aqueles primeiros dias tendo contato com ele foi a melhor sensação do mundo, assim. Depois de tantos dias dele nascido e a gente poder tocar e fazer carinho e cheirar e ter meu filho comigo, foi, nossa, é inexplicável. Ele foi ganhando peso, ele foi começando a alimentar melhor, ele progrediu bastante da questão respiratória. Os médicos ficavam impressionados, porque existe uma questão de risco muito grande de infecção. O Enzo não teve absolutamente nada. Ele fez um protocolo preventivo que toda criança precisa fazer, mas ele não teve absolutamente nada. Ele estava muito bem. E ele foi crescendo, foi terminando aquela formação, a mãozinha, o pezinho, que era tão pequenininho, ele foi criando forma e foi engordando e estava muito fofo, assim. E aí, do nada, a gente começou a perceber que ele estava retroagindo um pouco a questão respiratória. Aquilo começou a preocupar os médicos. Eles pediram para trazer um pneumologista de fora para poder dar uma olhadinha nele. E aí, fazendo exame, eles descobriram que o Enzo estava com uma má formação no pulmão, uma má formação dos alvéolos. É como se um alvéolo dele tivesse enchido de ar, e ele não tivesse colocado o ar para fora. E aquilo foi tomando dimensão dentro do corpinho dele, piorando. E quando o Enzo estava completando 2 meses de vida ainda no hospital, ele teve uma atelectasia. A
Telectasia é quando o pulmão fecha 100% e ele não consegue encher de ar novamente. Um pulmão dele estava pela metade, que o cisto já tinha tomado o espaço de um pulmão, meio pulmão todo. E o pulmão que estava bom, que não tinha nada, fechou. Ou seja, ele ficou com meio pulmão. E aí, nesse momento, ele teve uma queda drástica respiratória e teve que novamente ser entubado. Foi o momento de maior dor que a gente teve, porque ele já tinha saído da incubadora, ele já tinha vestido roupinha, ele já estava numa fase que a gente já estava pensando até quando será que ele ia para casa, e isso veio e atropelou a gente. Isso aconteceu numa terça-feira. No outro dia, na quarta-feira, como tomou uma dimensão muito grande, chamaram uma cirurgiã porque ia ter que fazer uma cirurgia nele para retirar esse cisto, porque senão ele não ia aguentar, porque a cada vez, as horas iam passando, esse cisto ia aumentando, porque o ar só estava entrando e não estava saindo. Chegou numa dimensão tão grande que o alvéolo encheu da quarta à tarde para a quarta, às 16 horas mais ou menos, que é quando seria essa cirurgia, que empurrou todos os órgãos do corpo dele para o lado direito do corpo. O coração dele parou e os órgãos ficaram todos exprimidos porque o cisto tomou o lado do corpo dele todo. Ele teve a parada e não aconteceu a cirurgia. Eles conseguiram retornar com ele muito rápido porque ele estava sendo muito supervisionado, e essa foi a nossa maior alegria, porque a gente sabia o quão grave era uma parada cardíaca, a gente já tinha tido esse tipo de orientação. Depois que eles já tinham recuperado, eles chamaram a gente e eu estava já num grau de desespero e parece que meu corpo não respondia mais. E aí, naquele momento, a coordenação do hospital, a médica cirurgiã, o anestesista nos chamou e falou quão grave era a situação do Enzo. E falaram com meu marido, ele só tem 1% de chance de sobreviver. E eu não tinha reação mais. O meu choque era tão grande que eu olhava para eles e eu não sabia, eu não conseguia conversar, eu não conseguia raciocinar. Parece que a informação entrava, mas não saía. Aí meu marido disse, mas ele só precisa desse 1%, ele não precisa de 2%. Aí eles agendaram para o dia seguinte a cirurgia do Enzo. Durante aquele período, nós ficamos ali na sala de estar, esperando a cirurgia acontecer. Eles tinham dado uma expectativa para a gente de mais ou menos de 5 a 8 horas, e a médica prometeu que de hora em hora ia dar uma notícia para a gente como as coisas estavam sendo. A gente tinha uma preocupação muito grande de como uma criança que está com meio pulmão está aguentando respirar para fazer uma cirurgia, gente. E aquilo dava uma agonia, a gente só pensava na fé que a gente tinha, que a gente ia levar nosso filho para casa. Então, quando já estava completando 7 horas de cirurgia, eu já em pé, tinha uma enfermeira já do lado, porque eu já não estava conseguindo mais respirar, e aquela agonia foi tomando conta, e meu marido me olhando, e a porta do bloco cirúrgico abriu, e a médica ainda com a máscara, eu olhei dentro do olho dela, e o olho dela me disse que eu precisava ouvir. Eu me lembro que eu dei um salto, que eu não sei como, que eu joguei aquela médica no chão, e ela não falou nada, eu só abracei e agradeci ela, porque eu sabia que meu filho estava vivo, e eu sabia que eu ia levar ele para casa. Doutora Maria Ângela me falou que ela nunca tinha visto um milagre tão grande na vida dela, porque uma cirurgia como essa, o pulmão pode demorar anos e anos para retomar o seu espaço. E quando ela cortou o alvéolo que estava defeituoso, que ela tirou, que ela colocou o pulmão do Enzo, ele voltou ao normal na frente dela. Ela fala que ela já é uma senhora de idade, e ela, muitos e muitos, mais de 30, 40 anos de experiência, ela falou que nunca tinha visto um pulmão entrar no peito e voltar ao seu estado, como ela viu do Enzo. E ela disse que costurou e pensou, gente, essa criança é um milagre. Ela falou, Sam, não fui eu que fiz a cirurgia do Enzo. Eu não consigo ser responsável por isso. Você pode ter certeza que seu filho é um milagre. E ela costurou as costinhas dele e me disse que a gente podia ter certeza que o Enzo nunca mais ia ter um problema de pulmão. O Enzo está com
hoje com 3 anos e 10 meses quase, e eu posso dizer que o Enzo nunca mais teve um problema de pulmão. A gente viveu essa loucura, essa dor e esse desespero de vivenciar uma coisa tão delicada numa criança tão pequenininha. Ele foi para a mesa de cirurgia pesando 3 quilos. Ele já tinha conseguido esse peso, esse ganho de peso, que é aquele momento que era um risco um pouquinho menor para um bebê, mas a gente não conseguia entender como isso ia funcionar do ponto de vista clínico, do ponto de vista... Então era um desespero muito grande. Ver a médica dizer que ele estava 100% recuperado a gente, como conseguimos isso? A gente só agradecia e acreditava que Deus tinha realmente escolhido a gente para vivenciar. E é uma coisa que a gente encarou muito. De tudo que a gente lutou para ter o Enzo, a gente não se encarava como vítima, e sim como, se a gente está vivendo isso, é porque a gente precisa viver isso. E a gente começou a entender dessa forma. O Enzo voltou para a UTI, aquele primeiro momento pós-cirurgia. Ele já estava ali há alguns dias após a telecrasia, ele estava um bebê muito inchado, tinha vivido muito trauma, enfim. E no dia seguinte era uma coisa impressionante, o Enzo tinha desinchado, os olhinhos já estavam menos inchados, o corpinho dele voltando ao normal. A cirurgia aconteceu na quinta. No sábado o Enzo já não estava mais entubado, ele já estava no respiradorzinho do nariz, e o fisioterapeuta que acompanhava essa questão respiratória, ele estava assim: Sâmia, Rafael, vocês não têm ideia. Essa criança é realmente um milagre. Um menino, a recuperação dele é uma recuperação completamente fora do que é esperado para uma recuperação dessa. E a gente já estava ali no hospital há 96 dias nesse momento. E como a recuperação dele estava caminhando, e eles vendo a luta que a gente estava naquele momento, porque numa TD você não fica com a criança o tempo todo no hospital, você tem que voltar para casa para dormir. E aí, quando ele começou a ter essa melhora do quadro respiratório, os médicos resolveram nos internar com o Enzo para nos ajudar a finalizar esse processo. E aí nos internaram, eu e meu marido e o Enzo ficamos internados no Mater Dei para fazer a próxima fase, esse desmame aí do oxigênio, porque do ponto de vista clínico era a única coisa que ele precisava para ir embora para casa. Então a gente começou a cuidar dessa questão respiratória. Os médicos foram nos ensinando a fazer com que ele aprendesse a respirar sozinho. E aí, durante aquele período, aquele medo, porque o respirador fica conectado no aparelho, então qualquer queda de saturação, o aparelho apita e você já fica desesperado que a criança não está respirando bem. É muito angustiante vivenciar aquilo. E aí, de uma forma impressionante, a gente não estava conseguindo lidar muito com aquilo, porque meu marido morava com a gente no hospital, ele ia trabalhar, voltava à noite, e sempre como foi, e eu com muito medo de tirar o oxigênio dele. Porque tirava, a saturação caía e ele já começava a pedir o ar e a gente tinha que colocar. Então existia uma dificuldade com isso. Por mais impressionante que possa ser, quando já estava ali há uns 10 dias que a gente estava nessas circunstâncias do hospital, contraímos os 3 uma conjuntivite. Meu marido não podia mais trabalhar porque é contagioso, e eu e o Enzo, também naquela situação, ficamos os 3. Passado o primeiro dia ali do choque da conjuntivite, eu e meu marido olhamos, acho que isso é uma oportunidade da gente fazer isso juntos aqui todos os dias, e vamos lá. E aí o homem é um pouco mais corajoso, e ele começou esse processo. Os médicos tinham explicado, o sinal de que a criança está realmente ficando sem ar, a boquinha roxa, os dedinhos, então vamos nesse processo. Aí meu marido um pouco mais corajoso que eu, e a gente foi. Aí, quando a gente fez esse primeiro dia, foi difícil, o segundo, no terceiro dia o Enzo começou a dar conta de respirar. A gente já estava até pensando em levar um hospital móvel para casa, porque a nossa vontade de sair daquele hospital já estava tomando conta da nossa alma. Mas Deus foi tão maravilhoso que não precisou. E quando o Enzo estava completando 116 dias no Mater Dei, nós conseguimos tirar o oxigênio dele e fomos para casa.
o que sobrou da gente, porque eu falo que nós, da mesma forma que envelhecemos em vamos por 4 meses de hospital, mas, né, durante 2 anos desse processo todo, eu acredito que a gente amadureceu de uma maneira um pouco devastadora e de uma maneira um pouco ruim, porque a gente acaba que amadureceu com a dor, né? Mas nós não somos as mesmas pessoas que começaram o processo que veio no fim. Chegamos em casa assim um pouco assustados e ao mesmo tempo extasiados de agora a gente está na nossa casa, e a gente entrou em casa. E naquele primeiro momento tomamos o Enzo numa redoma, né? Porque a gente estava muito ainda entendendo como seria cuidar de uma criança, um bebê, e como seria cuidar de um bebê prematuro. Porque depois da alta, a médica pediu pra gente, com 5 dias, ela começou a nos passar. Olha, Sandra, a gente precisa ter um primeiro momento aí de cuidado, né? Alguns contatos com outras crianças, algumas coisas não é momento para ele ter. Então, a gente precisa deixar ele mais quietinho em casa, enfim. E aí a gente foi naquele processo. Tivemos aquela primeira consulta com a neurologista, porque a criança prematura, ela tem tendência, prematura extrema, tem tendência a ter sequelas. E até aquele momento a gente não tinha ideia do que estava por vir, né? Em termos de cuidados com o Enzo, porque você só vai descobrindo depois que a criança começa a desenvolver. Então, depois dessa consulta com a neurologista, ela fez os exames e mostrou pra gente que ele tinha um atraso de desenvolvimento e que a gente tinha até 2 anos de idade para recuperar. Então, durante os primeiros 2 anos de vida do Enzo, e principalmente o primeiro 1 ano e meio, o Enzo fazia TO, físio e fono todos os dias. A gente investiu num tratamento pós-alta para tentar amenizar ou até mesmo evitar com que ele tivesse sequelas. E a gente investiu toda a nossa energia, todas as nossas finanças, toda a nossa força naquilo. E durante esse período a gente teve que fazer muitos trabalhos em casa com ele, e ele foi desenvolvendo, e com menos de 2 anos, que era 1 ano e meio, que era o que os médicos tinham pedido pra gente, o Enzo conseguiu regularizar o desenvolvimento dele, e hoje ele está regular com qualquer criança da idade dele. Ele tem o mesmo desenvolvimento que qualquer criança da idade dele. Isso pra gente é uma vitória muito grande, porque a gente tinha sido informado das chances de sequela. A gente via nas clínicas, e até amigos nossos que também tiveram filhos na mesma circunstância, o quanto era grave essa questão de sequela. Mas eu posso dizer que, graças a Deus, e graças a todos os profissionais que a gente teve o privilégio de encontrar e que até hoje nos dão um amparo, nos dão segurança, o Enzo está 100% recuperado. Ele é uma criança linda, é uma criança ativa, é uma criança saudável, é uma criança muito feliz, uma criança muito amorosa. Então a gente hoje sabe que, apesar de tudo que a gente viveu e a gente precisava viver, valeu a pena cada segundo, cada lágrima, cada dor que a gente sentiu para hoje ver o nosso filho saudável, nosso filho feliz. Então, a gente sofreu muito, muito. É uma dor que eu não desejo para mãe nenhuma, mas também é uma satisfação de ver que a gente conseguiu, que é um sentimento que é meu. Foi muita luta, foi muita dor, mas nós conseguimos. O Enzo hoje está com 3 anos e 10 meses. Lindo, feliz, e a gente venceu a prematuridade, venceu a dificuldade de engravidar, e é a maior alegria da minha vida.